A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo evangelista Alexandre Nascimento. Mais uma vez aqui, hoje na segunda parte do estudo sobre Elias em Querite. Hoje aqui eu quero estar passando aqui a segunda parte do estudo para que você possa ir pegar na sua casa, para que você possa aprender na verdade. Então que Deus possa edificar aí a sua vida, edificar a sua casa e o seu próprio ministério. Na última parte, ou seja, eu parei explicando algumas partes relacionadas sobre o Elias, qual foi o seu sofrimento, qual foi os problemas que Elias passou em Querite. Mas com tudo isso, o profeta Elias permaneceu ali na presença do Deus do Altíssimo. Eu falei sobre duas coisas que o profeta Elias aprendeu nessa adversidade, né? Eu expliquei que ele aprendeu, que ele entendeu, na verdade, que era o próprio Deus de Israel que provê as suas necessidades. Expliquei também que o profeta Elias, ele aprendeu a compreender e ver com os próprios olhos da fé a grandeza de Deus trabalhando sobre a sua vida. Mas o que o profeta Elias aprendeu com tudo isso? Qual foram os mandamentos que o profeta Elias aprendeu nessa adversidade? Com tudo isso, sabemos que Querite secou. A probabilidade de Elias não permanecer em Querite era muito, porque aonde Elias ia ficar, não tinha mais como desfrutar as águas correntes ou torrentes. Ele não conseguiria sobreviver naquela região. Querite secou, ou seja, o ribeiro secou. Como será que Elias se sentiu naquela grande época? O sol secou a água que vinha da montanha. Ou seja, não foi fácil acostumar em Querite. Mas agora ele está passando por uma fase de adaptação. Torna-se interessante porque havia água anteriormente, mas agora Elias tem que sobreviver, tem que viver uma adaptação naquele lugar. Você vai entender que Elias obedeceu e agora o ribeiro secou. Como interpretar tudo isso? Muitos talvez vai atribuir isso como um pecado. Vai entender isso como se fosse relacionado a um pecado na vida do profeta Elias. Mas muitas vezes não é. Querite secou porque eu tenho esquecido dos mandamentos de Deus, ou esquecido do próprio poder relacionado ao Deus Todo-Poderoso? Mas não é bem assim. Você pode até relacionar e entender que Elias estava sendo ali castigado, mas não era. Deus estava mostrando para Elias a grandeza dele, ensinando a Elias a aprender a confiar no Deus do Altíssimo. Por que então secou o ribeiro? É hora de mudar? Elias não podia aprender tudo em Querite? Elias tinha que aprender outras lições importantes, o relacionamento. Elias tinha que compreender a palavra relacionamento com os outros,
porque ele não tinha isso. Elias era um homem solitário. O relacionamento entre os outros lhe trazia problemas e tensões ali para Elias. A vida era mais fácil sem elas, mas com a seca, Elias aprendeu a depender de Deus. E muitas vezes, o processo que você vive, Deus te leva você para Querite, para você aprender a depender dele. Olha que interessante. Elias aprendeu a depender de Deus, dos corvos, mas certamente ainda não havia aprendido algo mais difícil: depender das pessoas. Talvez você não compreendeu. Elias também tinha que entender e compreender dentro dele, talvez, depender de alguns feitos, ou seja, de alguns conceitos ou de alguém que Deus o levantou para o ajudar. Ou melhor, a outra razão para as torrentes se secar, ficaremos mais atentos à voz de Deus. Porque muitas vezes as torrentes se secam, as águas secam, e tudo isso é para que nós chegamos até a Deus e voltamos a adorar a Ele, não pelaquilo que Ele nos fornece, pelaquilo que Ele nos dá, nos proporciona, não, mas sim pelaquilo que Deus é sobre as nossas vidas. Outra observação aqui, ansiosos para ouvir as instruções. Talvez ficamos ansiosos para ouvir as instruções de Deus, ou seja, aquilo que Deus tem preparado ou tem até mesmo administrado sobre a tua vida. Ou seja, quantas coisas correm tranquilamente. Podemos entrar em rotina. E Elias estava vivendo uma vida rotinária. Eu imagino que Elias estava tranquilo. E Deus decidiu tirar Elias do seu conforto, do seu local de conforto, para que Elias despertasse dentro dele o verdadeiro profeta que ele era. Querite secou. E Elias teve que ouvir as instruções de Deus. Ele passa a ouvir as instruções do Senhor, para que ali a palavra do Senhor viesse sobre a vida do profeta Elias. E as promessas de Deus se cumprindo na vida dele. Interessante é que para nós é difícil aceitar as mudanças muitas vezes. Mas quando um querite se seca em nossa vida, ficamos dispostos a mudar o nosso rumo. Muitas vezes quando a água se seca, o querite se seca em nossas vidas, temos que tomar umas novas decisões, tomar um novo rumo na nossa vida, porque do jeito que estamos, não dá para continuar. E nós temos que entender muitas vezes que se nós estamos estacionados em um local aonde não está frutificando, não está dando fruto, é momento de mudar o fecho da nossa vida. Interessante é que, aparentemente, a dificuldade abriu as janelas, ou seja, abriu a bênção para a vida de Elias. Mas por que secou o querite? Para o profeta aprender um pouco mais de Deus? Essa é uma pergunta que eu faço. O querite secou por quê? Para que o profeta se achegasse até a Deus? Provavelmente é isso. Deus permitiu que Elias fosse para Querite,
secasse a fonte, secasse o rio, para que o profeta viesse a chegar a mais a Deus e adorar a mais a Deus e glorificar o nome dele, aprender a confiar e entregar a vida dele nas mãos do Senhor Jesus. Em Querite, Deus não pode revelar tudo o que ele vai fazer na tua vida, mas ele pode mostrar os caminhos aonde você vai chegar. Deus não quer que ficamos acomodados aonde estamos. Isso eu trago para todos os âmbitos da nossa vida, tanto emocional, espiritual, ministerial. Muitas vezes nós podemos ficar estacionado, mas temos a certeza que nada na nossa vida vai fluir, não vai andar. Então, não podemos ficar acomodados. Temos que tomar uma decisão sobre as nossas vidas, o que fazer. O ribeiro secou, porque havia outras experiências para Elias. O ribeiro foi secado por ordem de Deus, por permissão de Deus, porque Deus tinha experiências maiores para a vida do profeta Elias. Porque muitas vezes o processo que nós passamos sobre as vossas vidas é porque Deus quer levar a gente para experiências maiores. Muitas vezes são lutas, dificuldades, perseguições, difamações, calúnias, mas tudo isso Deus o permite para que nós chegamos à presença dele e ele nos proporciona mais experiências espirituais sobre as nossas vidas. Entenda isso, mas decorrido de alguns dias, ou melhor, de alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia tido chuva na terra. Isso é baseado em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que está escrito assim: Então Elias, em Tesbita, e os moradores de Gileade disse: Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja a face e estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias profetizou e Deus colocou ali a própria responsabilidade dele para que Elias visse que o poder da palavra que Deus estabeleceu sobre a vida dele tinha poder. E quando ele profetizou dizendo que não iria chover nesses anos, segundo a minha palavra, ele não falou primeiro a minha palavra, ele disse segundo a minha palavra, porque a primeira palavra que tem que vir da minha parte e da tua parte é o Deus dos exércitos. Ele colocou Deus em primeiro lugar. E depois vem o segundo a palavra de Elias. Por isso que aconteceu tudo isso na vida de Elias. O Deus o honrou, porque ele entendeu que primeiramente é Deus em primeiro lugar. A conclusão de tudo isso, as lições de Querite, nos ensina que devemos apenas depender de Deus e ser sábio no discernimento. Existem muitas situações em vossas vidas que toda com o mesmo costume, ou seja, é complicado,
Porque para que você, muitas vezes, receba algo da parte de Deus, você tem que deixar alguns costumes e seguir aquilo que Deus estabeleceu para você. Existem momentos que precisamos fazer uma mudança radical na nossa vida. E quando você decide isso, e você traça um novo rumo, pode ter certeza que lá na frente, Deus irá te honrar. E o profeta Elias compreendeu tudo isso para que o nome dele seja glorificado. Que essa palavra possa entrar no teu coração e que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa fazer frutificar dentro de você e o nome dele seja glorificado. Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.